Muito bem, fã de esportes, o Linha de Passe está começando. Deu Botafogo no primeiro clássico carioca, vitória por 2-1. Dois gols de pênalti, um para um lado, outro para o outro. Teve gol do Cano, né, que está se reencontrando com as redes aí, já fez 3 gols aí nesse campeonato carioca. Mas o Botafogo estreando a sua equipe principal. O Botafogo já estava jogando, claro, carioca, mas a equipe principal, pelo menos a base do que a gente imagina que vai ser esse ano, porque o Arthur ainda não estreou, né? Ainda não conseguiu estrear, talvez estreie na Supercopa de domingo. Então, o Botafogo aí vencendo o seu jogo. Pedro Ivo Almeida, qual foi a primeira impressão deste time quase que principal do Botafogo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Birner, professor, Calçade, fã do esporte. Uma impressão muito bacana, que se você parar para ver que esse time pouco treinou e só entrou em campo hoje porque tem um compromisso quase que obrigatório de calendário no próximo final de semana contra o Flamengo, na disputa da Supercopa, é muito interessante. É interessante ver que não tem Arthur Jorge, não tem Almada, não tem Luiz Henrique, mas tem muito do que ficou de memória ali daquele final do ano passado. O primeiro jogo é uma construção que você poderia se confundir com algum lance do ano passado. Saída rápida ali em triangulação para achar espaço, um passe que se encontra melhor ainda para acelerar, e aí o marcador Fluminense tem dificuldade, finalização, e quando a finalização não entra numa primeira, tem sempre alguém ali para conferir, alguém com oportunismo do Igor Jesus. É assim o gol dele. E sim, depois o gol dele também, uma atuação muito interessante. Aí a cobrança de pênalti do Savarino que dá a vitória ao Botafogo. Poderia ter feito mais até. O Matheus Martins foi muito bem no primeiro tempo, perde um gol ali, cara a cara com o Fábio, uma boa bola também. Tem uma defesaça do Fábio no final do jogo agora também. Acelera, pressiona, rouba, Igor Jesus serve, Matheus Martins. Poderia ter feito um outro gol ali. Não fez, não resolveu, acabou resolvendo depois do pênalti. É interessante porque a gente senta aqui para falar, é até complicado esse mês de janeiro. É o primeiro jogo da formação dita principal. 90 minutos. É cruel falar que vai ser tudo bom esse ano. Se ganhar a Supercopa, não quer dizer que a temporada será ótima. Se perder, não quer dizer que a temporada será ruim. Mas para uma primeira impressão, que foi a sua pergunta, é interessante. Você olha e fala, opa, tem coisa ali na caixinha da rapaziada. A memória tática ali está por ali. Então, sabendo trabalhar, é óbvio que não é um trabalho do professor que estava hoje à beira do campo ali, que em uma semana moldou isso, fez o time ser, sabe, vertical, acelerar. Não. Isso aí é algo que a gente já viu no Botafogo no ano passado. E bom, porque você vem com um clássico, né? E um Fluminense com dificuldades. Perde o Ganso, Mano tenta alguma coisa ali como um Ares, um homem de articulação, mas não é a dele. O Ares precisa ter campo para acelerar. O Ares é outra parada. E sair não funcionou. Mas foi muito bom. A pergunta pelo primo do Botafogo, bacana. O torcedor sai ali do Newton Santos e é importante. Clássico, primeira aparição do time principal, tem uma decisão contra o Flamengo no fim de semana. Deu para dormir feliz. Sobre o ano como um todo, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Tem algumas peças importantes, falou que já não estão mais no Botafogo. Tem também o treinador, né? O Botafogo está sem treinador, é bom lembrar. Mas tem essa, você percebeu, Calçade, essa memória, qual o Pedro se referiu aí no Botafogo, essa memória tática, essa memória da equipe? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E o Botafogo jogou dia 11 de dezembro, né? Ele perdeu pro Pachuca, 3-0. Dia 11 de janeiro ele estreou no estadual, perdeu pro Maricá. Então, em um mês, né, agora sim que a calendário formação... está das duas datas. Né? Agora que o time foi a campo, porque era impossível fazer isso antes. Aliás, foi muito antes do que deveria, mas é o que temos, né, como se apresenta o calendário. Tem uma base ali, uma construção e uma constituição que não foi totalmente arrasado, mas muda. Porque você tem o Savarino, que tinha Luiz Henrique e Almada. Hoje o Savarino é diferente. Sim. Ainda é um Botafogo diferente. Igor Jesus é da velha e boa formação campeã da Libertadores, mas as beiradas, o Botafogo, a condução mudou muito. E isso o Botafogo vai ter que se adaptar. Chegada do Arthur, quem sabe outros jogadores. E eu chegar de um novo técnico, né? E tem vai isso ter também, isso, né? E porque é o seguinte, né? O que está sendo feito até agora? Cara, mexe o menos no que deu certo. Né? Não é possível, nesse momento, ficar mexendo muito em detalhes táticos, aqueles detalhes que vão transformar o desenvolvimento da equipe para o futuro. Quer dizer, o que foi feito tem que ser aproveitado, à espera de um novo treinador. E algumas adaptações pela ausência de jogadores importantíssimos que não fazem mais parte do grupo. Esse é o Botafogo. Fluminense também vive essa... Só que no ano passado foi ruim, não ganhou. Sim, né? e brigou para não cair. E não é o Flu da Libertadores também. Então ele tem Canóbio, tinha o Serna, o Hermancano, que a gente não sabe ainda se é uma temporada de recuperação ou se o jogo dele se esgotou
em 2023. Dá sinais de uma recuperação, né? Até física, que é importante. Temos que aguardar. Mas aí no centro você não tem o Ganso, mas tem o Arias. O Arias na Colômbia até joga por dentro. Mas é bem diferente do Fluminense quando você tem um gigantesco passador, que é o Paulo Henrique Ganso, que ainda poderia muito acionar, por exemplo, o Cano, o Serna, o Cano. Mas, gente, nós estamos falando do primeiro jogo dessa formação, né? E o Fluminense também, tentando se encontrar. E os dois vão estar no Mundial. Estão, neste momento, muito distantes de uma boa performance no Mundial, mas temos uns meses aí pela frente. Outro que vai estar no Mundial é o Flamengo, que é o adversário, será o adversário do Botafogo no próximo domingo pela Supercopa, né? Jogo às 4h. Nesse momento da temporada, Botafogo e Flamengo, pelo que a gente viu hoje do Botafogo, vão chegar em pé de igualdade. É bom lembrar que o Flamengo já disputou o torneio na Flórida, é um time que jogou com equipe, claro, B, C, até molecada no Campeonato Carioca. Mas vão chegar meio que em pé de igualdade ou não? Vão chegar em pé de igualdade abaixo do que deveriam chegar. Perfeito. Boa noite, William, boa noite, companheiros. Boa noite. Todos e todas que nos assistem. A igualdade nivelando por baixo. O calendário do futebol brasileiro obriga a essas aberrações. O Flamengo, inclusive, estava com o corpo num lugar e a cabeça em outro, como todos os que estiveram nos Estados Unidos. O Botafogo é estaca zero mesmo. Hoje foi a primeira vez que a gente viu o Botafogo. Esse é o Botafogo que eu conheço, diria Beth Carvalho. E sobrou bastante coisa boa. O Botafogo que eu conheço é um bocadinho melhor que esse ainda, viu? Do ano passado. Os dois trazem heranças do ano passado. Sim. Né? O Flamengo encontrou o seu técnico no ano passado, a base do seu time e até do seu elenco. Não precisou de grandes reforços, porque tinha se reforçado antes. E o Botafogo, hoje, acho que quebrou um medo do botafoguense, porque o Botafogo perdeu peças muito importantes. Quando você perde um jogador como o Almar, como o Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que começou e terminou aquela campanha de Libertadores. E o Botafogo deu mostras hoje que pode dar sequência àquele trabalho. É curioso pensar que se o Botafogo for campeão contra o Flamengo, será campeão com um técnico interino. Né? Sim. O Calçade falou desses acertos táticos, nem devem acontecer, porque não vai ser quem vai administrar isso aí. Tem um outro técnico que vai chegar. Então, para esse momento, eu acho que o botafoguense, principalmente, dorme um pouco mais tranquilo. Acabou aquele fantasma de que com a saída desses jogadores, que realmente são fundamentais, a minha avó falava que o urso perde o pelo, mas não perde o vício, em tom de crítica. O Botafogo perdeu muito pelo, e pelo importante. E não perdeu o vício no bom sentido. O vício da saída rápida, o vício da velocidade, o vício do que mostrou hoje contra o Fluminense. O vício para mim também, professor, desculpa, é de brigar, de competir. É difícil ganhar uma bola desse time do Botafogo. Do ponto de vista, é o primeiro jogo desse time na temporada. E como briga, como compete, como não tem bola. Isso aí, para mim, é algo que vai além do condicionamento físico. É algo que está ali na cabeça, na competitividade de quem passou o segundo semestre, ou quase o ano inteiro no passado, porque começa o ano naquela pré-Libertadores, tendo que brigar, competir. Isso eu acho que você não perde isso. E de caras que venceram, né, Pedro? É o que o Calçado fala. E caras que ganharam. Isso é fundamental. 2 títulos, né? Há um ano atrás a gente estava aqui, eu lembro muito do Birne, questionando qual seria o impacto para aquela pré-Libertadores que ia de tal ano, já que começava rápido, ali início de fevereiro. Hoje em dia são caras que vencem no primeiro jogo, não estão perdendo uma bola de disputa, e o resto é o que o Calçado falou. É como vai se adequar, quem vai entrar pela ponta, quando tiver a bola, como é que vai atacar. Agora, vertical, sustentar, brigar, sabe? Ser competitivo. O Igor Jesus você poderia estar falando que ele chegou de uma janela de Europa. Sim. Ele não parou no final do ano, sabe? Sim. Porque o Botafogo cansa, até passar por Vitor, o Botafogo parece que cansa, ele parece que não, aí no final do jogo. Então, Dorival, inclusive, estava vendo o jogo e eu acho que para vê-lo. Eu acho que enquanto o Pedro não voltar, o Igor Jesus é o centroavante por excelência do futebol brasileiro. A gente não tem quem faça essa função. Ô Birner, o Pedro falou que estava lembrando de você do ano passado. Em algum momento também lembrei de você ano passado, porque você virou e falou assim, esse Botafogo aqui já é melhor que o do outro ano. O de 2024 já era melhor que o de 2023. Que bem antes de ganhar tudo. Mas muito antes de ganhar tudo. E a coisa se comprovou e aquele Botafogo realmente era melhor. Algumas mudanças aconteceram. Esse Botafogo, com o que tem à disposição hoje, e a gente pensando já no Arthur, que deve inclusive jogar na Supercopa, ele está muito abaixo do que aquele Botafogo do ano passado proporcionou, olhando o que esse time tem hoje, do que pode proporcionar, a tua expectativa, ou o Botafogo
está no caminho certo para chegar naquele... Eu não estou dizendo nem para repetir os 2 títulos de novo, mas para brigar pelos títulos, para estar ali de novo na luta, na briga, entendeu? Bem, William, boa noite a Tudo você, bem. professor Celso Roselti, professor Calçade, Pedro Ivo, os fãs e as fãs do esporte. Começa um pouco abaixo do que terminou a temporada, exatamente pelos jogadores citados que foram embora. O botafoguense sabe disso, né? Eu acho que o Luiz Henrique é mais jogador que o Arthur. Não sei que o Arthur suba de patamar, é um jogador que você confia mais, Luiz Henrique, nos grandes momentos, nos momentos decisivos. É um jogador com características até um pouco parecidas, joga pela direita, costuma puxar para dentro, mas é um jogador mais difícil de ser marcado, né? Então, acho que vai fazer mais sucesso na carreira na Europa do que fez o Arthur. Então, ali o Botafogo tem um bom jogador, continua tendo um time competitivo, que permite ao torcedor sonhar pelos títulos, porém, até o momento, a gente não sabe quem vai ser o técnico, a gente não sabe quem mais vem, a gente não sabe se alguém mais vai embora, né? Eu acho que a dupla de volantes ali sustenta bem a equipe, eu acho que tem uma zaga boa, tem boas opções de laterais, que é uma coisa que o futebol brasileiro carece. Continua tendo o Savarino, que joga demais, e então você tem... hoje deu um... Mais uma vez, né? Desde o Atlético Mineiro, não é nenhuma novidade, né? Que aqui é um pouco subestimado. Tem ele ali, né? Vitor, eu tenho que ser Ele justo, na fotografia. antes de ser modinha, valorizou muito o Savarino. Isso, verdade. Eu gosto muito do futebol dele, desde o lembro. Atlético. Né? Então, assim, o Botafogo mantém uma estrutura que pode tornar o time forte defensivamente, que tem a transição de velocidade. Quando se fala da capacidade de articulação, eu não estou falando desse jogo. O Botafogo foi melhor que o Fluminense, criou mais que o Fluminense, teve a transição rápida, mas quando se fala da capacidade de articulação, ainda não tem jogador para fazer o que o Almada conseguia fazer. Aí se junta o Almada e junta o Luiz Henrique. Quando o time estiver mais bem entrosado, primeiro que você perde um pouco o cara de construção por dentro. E segundo, eu acho que isso pesa muito, quando você tem 3 caras do nível desses que o Botafogo tinha... Primeiro, se um dia alguém está mal, o outro resolve, né? Todas nas conexões com o Igor Jesus. E ainda o Júnior Santos, depois de voltar inteiro. Fez uma temporada sensacional. Se não tivesse se machucado, talvez fosse um dos melhores jogadores da equipe. E a segunda questão, quando você não tem mais esses 3 jogadores, principalmente o jogador por dentro, na hora que os adversários entenderem como marcar o Botafogo, e aí vai depender um pouco de como o Botafogo vai jogar, de como vai chegar o técnico, fica um pouco mais fácil, ou um pouco menos difícil marcar o Botafogo. Então, sim, o Botafogo, nesse momento, tem um elenco que permite ao torcedor sonhar, competitivo, mas ele é inferior ao que terminou a temporada. Prof citou, esse prof aqui, citou o Igor Jesus. Isso mesmo, assim, sempre ponderar, começo de temporada a gente já sabe isso, né? Poucos jogos e alguns pouco relevantes. Mas o Igor Jesus é esse jogador que o Dorival foi ver e que pode ser esse cara na seleção, que já foi testado, inclusive, até foi bem? Eu vejo que tem jogadores que assumem um espaço e vão muito bem, e agarram. Assim, a oportunidade do futebol nesse momento, no futebol brasileiro, é dele. Assim, e é uma posição com uma função que a gente não tem um Ronaldo, tem muito a gente não tem um Romário, caras que não tem uma unanimidade, né? Vai, Careca, né? Que você falava, bom, tudo bem, tá tudo certo, é esse aqui. Né? Mesmo se não tivesse numa boa fase, é esse cara. É uma vaga inteira. Posso ser um pouco mais longe, professor? Não tem um Luiz Fabiano e um Fred. Sequer um Luiz Fabiano e um Fred. Estou falando dos craques. Que se quiser voltar lá atrás ainda, em 82 tinha o Serginho, que também diferente daquele time do Tele. Sim. Mas a gente sempre teve, né? E não tem nesse momento. Então, também é preciso notar isso, que a disputa e a capacidade técnica do futebol brasileiro de gerar um craque, aí eu estou falando um craque. Sim. Um craque assim, daqueles que vão competir por melhor jogador do mundo. Nessa posição nós não temos há um bom tempo. Então o Igor, assim, que ele não é um fenômeno, mas ele é um bom jogador, que se tornou ainda melhor dentro daquilo que o Botafogo estava buscando, de um sistema e que funcionava muito bem. Poxa, ele tem... Jogando com ele, tinha, né? Tem ainda o Savarino, mas tinha Luiz Henrique e Almada. Poxa, é espetacular ser abastecido por esses jogadores. Se você tiver alguma condição, você vai brilhar. E ele brilhou. Então é muito importante. E a presença do treinador da seleção sempre motiva ele não precisa de motivação, tá?
mas você sabe que você já faz parte, já botou a camisa do grupo, já está no treino e tal, e pode continuar dentro da seleção. O Pedro ainda vai ter que voltar, jogar bem, para ser chamado, vai demorar um tempinho. E tem convocação de seleção brasileira aí. Início de março. Logo está aí. Eu não vejo outro nome. O Pedro é um jogador até para segundo semestre de seleção, porque o Pedro, a gente ainda não tem a garantia se o Pedro participa do Mundial de Clubes pelo Flamengo. Sim. Ele tenta acelerar para participar. Então, para a realidade de seleção, é segundo. E ainda até um pouco de sensação com informação, William. Não necessariamente esse tal camisa 9 que carece, tem poucas opções, ele vai ser uma prioridade do Dorival, talvez, para essa janela de março. Mas não tem outro nome, além do Igor Jesus. Não caindo muito de rendimento, que não me parece o caso, não se lesionando. Ele vai estar na lista. Daqui o Dorival talvez pense muito no Neymar com o Rodrigo, Vini, Rafinha, e depois pensar em outra coisa. Você olha lá para fora. Quem é que está bem lá fora? Você pode falar do João Pedro, não é um 9. Você pode falar do Cunha, não é um 9, Matheus Cunha. O Gabriel, que vinha bem até se machucar o Jesus, não é um 9. Então, é o Pedro, quando o Pedro se machuca, fica naquela coisa. O Pedro se machuca no treino da seleção, o Dorival querendo montar a seleção para ter um 9. Perde a opção, entra o Igor Jesus, muita gente, mas, 3 meses bem no Brasil para já convocar. Responde, isso tem um peso muito grande. O cara vestir a camisa, não sentir, responder, ganha confiança. E acho que mais que o Dorival estar lá para assistir o Igor, o Dorival não precisa estar em loco para saber o que ele acha do Igor. Mas tem também uma coisa de... O cara tá ali me olhando, tem um respeito diferente. Eu não estou esquecido para ele. Não é porque passou, virou o ano. Isso é interessante. É um cara que deve figurar nessas próximas... Já que a gente falou de seleção, só um parênteses. Vem do Rodrigo jogar hoje pelo Real Madrid. Do jeito que ele vem jogando e se apresentou hoje. O que ele faz e o que ele fez quando ele joga na posição do Vinícius, né? É um absurdo. Ele pelo lado esquerdo mas ele rende muito mais no Real Madrid. E o Dorival, um problema ali no centro do ataque. Eu vi o jogo do Madrid, olhar e falar, puxa, o Dorival podia... Vinícius, vem cá, vamos fazer um papel diferente aqui, que você já joga no 4-4-2 ali no Real Madrid, você, às vezes, com o Mbappé e tal. O Ancelotti faz isso. Rodrigo faz. Rodrigo, eu vou te deixar aqui onde você joga tão confortável. Rafinha, lá direito, jogou com o Bielsa lá no Leeds, lá direito, com o Vinícius. Olha, não funcionou, faltou encaixe, mas em alguns momentos o Rodrigo abria pela esquerda, o Vinícius por dentro na seleção, até para a questão da hora de baixar, que o Vinícius não baixava como o Rodrigo. Que falta encaixe, mas... Agora, sobre o Igor... absolutamente perfeito, mas vamos aí dançaria Igor Jesus. Eu acho que, assim, sobre a perspectiva botafoguense, que o Botafoguense está muito mais interessado no time dele do que na seleção brasileira, você olha as possibilidades de jogadores no mercado, por exemplo, das equipes que vão ao Mundial. O Palmeiras, com um superávit enorme, não tem o centroavante. Essa dificuldade é enorme. O Flamengo que tá com dinheiro e não acha. Não acha. É uma coisa meio assim. O Flamengo que é lotado de atacantes de alto nível. Lotados, por dentro, pelos lados. E tem o centroavante, Tem um centroavante machucado e foi buscar uma alternativa de um centroavante com outra característica, até para jogar no futuro com o Pedro, né? Mas assim, que não é um jogador que você fala, olha, chegou o cara. Sim, não. Pode até chegar. Não é a contratação do aeroporto. Pode ter contratado, mas ele vai ter que mostrar isso dentro de campo. O Fluminense tem um estrangeiro. Tem o Cano. Veterano. E vamos ver o que vai acontecer esse ano com o Cano. Tá difícil achar um jogador para essa posição. Então, quando você olha das perspectivas do que é possível, do que é viável, eu acho que o Botafogo tem um baita jogador ali. Poxa, tem um diferencial que os outros não têm. Um cara que ganha jogos. Ganha alguns jogos, os ricos têm dinheiro e não acham esse cara. Os que acharam esse cara foram buscar veteranos na Argentina. É o Verratti, é o Cano. Então, você ter o Igor, ninguém está dizendo que ele é um gênio do futebol, da história do futebol, mas ele é um cara que cumpre muito bem uma função e quando a gente fala desse vácuo, pode dar a impressão que é por exclusão, né? O cara está lá porque não tem outro, mas isso também é mérito. Às vezes tem o vácuo e o cara corre e chega em segundo. Sim. Por que os outros também não estão concorrendo? Porque nessa função, isso aí é ouro. O que o Botafogo tem hoje foi um achado. O Botafogo que já vinha também de um bom achado. O Tiquinho também foi muito útil no primeiro momento. Sim. Então, todos os grandes clubes brasileiros passam por esse problema do 9. Eu nem peço o 9 craque, o 9 gênio. O Romário não era 9, mas era um 11 que fazia essa função. O Ronaldo fenômeno. Não é nem disso que a gente está falando. Onde tem o 9 gênio?
né? Não tem, Falando aqui. no mundo. Não tem. Olha, O Pedro Ivo acabou de lembrar, quem está bem não é 9. a Argentina quem é 9 não ainda está bem. vai fazer. O Julián Álvares está numa fase que nós não temos alguém jogando uma perna que ele joga. Não temos. No Atlético de Madrid. Não temos. Assim, a Argentina, a gente pode discutir o tamanho Sim. desses 9, mas não parou de fazer. A gente Aqui- começou a mandar todo mundo jogar nas beiradas e o 9 desapareceu. Assim, ele falou, Verratti tá jogando aqui. É jogador de seleção? Não. Não. Mas é um 9. Sim. É, E é Caleri importante. joga no São Paulo. Caleri. Herman Cano, campeão da Libertadores no Fluminense. Estou falando de argentinos que talvez o futebol argentino, por favor, pode procurar a sua vida aí. Mas nós temos essa dificuldade. Né? Quais são os 9 jogadores assim do futebol brasileiro que estão lá fora? Você vê o Richarlison, que joga do lado, no Tottenham por dentro, tal, também tem dificuldade. Já foi esse cara na seleção, hoje ele está fora, por enquanto. Ele precisa voltar a jogar bem no Tottenham, e a fase do Tottenham não leva ninguém para a seleção. Mas eu digo, nós não temos um problema aí, discutir aqui. Que 9 merece ir? Nosso papo é que 9 temos para levar. Pois é. E aí aparece um Igor Jesus. E aí Esse também Jesus. as coisas não são excludentes. Eu gosto da ideia do Vinícius fazendo essa função, mas ainda assim, num elenco como você levou, por exemplo, para a Copa América, você tem que ter essa opção. Você tem que ter o cara para referência. Nem que você não gosta de jogar com referência, mas uma opção. De repente, num jogo mais difícil, numa competição, numa lista de 23, não é possível que você não tenha um cara como o Igor Jesus. Eu estou mais na linha do Birner, assim. Nós não temos sequer jogadores que foram muito bons 9s em outras Copas. Copa do Mundo mesmo. Sim. Luiz Fabiano, Fred, jogou 2 Copas do Mundo separadas. O ciclo do Fabiano para a Copa de 2010 é um negócio sério, assim, muito bom. Sim, fiável. Eu acho que E vai bem na Copa. A questão do Botafogo não é nem essa. A questão do Botafogo é se pretende ter uma equipe com mais chances ainda, porque tem chances de brigar pelos títulos, ele precisa contratar um jogador, um meia que atue por dentro, que consiga fazer bastante troca de posição nessa linha de 3. Sabe uma dúvida que eu tenho, Birne? Você falou isso da contratação pro título. Porque o Botafogo é inevitável. A gente vai chegar aqui em novembro, dezembro e falar, ei, a comparação do Botafogo, É o que vai 25, acontecer. 24, como a gente já fez no meio do ano passado, que a gente lembrou, Birne, que em 24 a gente já comparava que estava melhor que 23 futebol. E agora ferrou, porque você vai comparar com... E tudo, Agora, com o tudo que sarrafo vier, lá em cima, tudo que né? vier é igual ou menos, porque ganhar 3 títulos, acho que hoje em dia no difícil. futebol brasileiro é pouco provável, não por qualidade, né? Porque o futebol brasileiro não privilegia quem joga bem ou quem trabalha bem, vai te sabotando. Então, eu acho que essa discussão interna deles lá, nossa, da contratação, esse time ele vai bem até maio? Vai, porque o Botafogo precisa até maio. Pô, eu acho a coisa mais óbvia do mundo nesse momento. Entendeu onde eu quero chegar? Não, assim, eu acho, primeiro, O tempo para você não errar, o Botafogo não tem o um tempo para você treinador. conseguir buscar, exato. Segundo que a gente tem lido, a gente fala muito sobre Rafa Benítez, né? Mas parece que hoje... Mas já foi o descartado. Rafa Benítez já Não falou quer. que não quer vir. Não Acho se bom pro Botafogo que não quis. Também Eu falei isso de manhã. Eu também? Então são Também. 3. Porque Ah, vem com uma uma expectativa galera muito falou. grande de um treinador que está um pouquinho... Ele é um bom técnico, mas ele está um pouquinho atrás do tempo, eu acho, né? Não me empolguei. Também não É, empolguei. não Então, empolgou bom nem um Botafogo que pouco. não veio. Então, como o Botafogo tem, como você mesmo disse, Pedro, agora, um elenco que até maio lida muito bem com o que é necessário, né? Óbvio que o time tem que se preparar, não dá para esperar que o time fique Treinador, bem. eu acho que não tem que esperar tanto, porque eu acho que não vai ser Então, sempre com o treinador chegando no meio Mas do eu Libertadores. acho que isso tem aí. que trazer um técnico, o técnico tem que avaliar o elenco, Exato, esse é meu tem que ver ponto. como o técnico quer jogar, porque eu estou me baseando muito nesse meu raciocínio no jeito que o Botafogo atuou ano passado. De repente o Botafogo tem um treinador que quer jogar do outro jeito, em vez de jogar num 4-2-3-1, quer jogar num 4-4-2. De repente o cara quer um segundo atacante, vou dar um exemplo, o cara quer um segundo atacante para jogar com o Igor Jesus. Sim. Né? O Arthur e o Savarino podem recompor pelo lado numa linha de 4 com os 2 volantes. Eles dão a sustentação que o time precisa. Então você tem outro jeito de jogar. Repito, me apeguei muito ao 4-2-3-1, né, como base do jeito de jogar com a transição para o 4-3-3. Então, assim que chegar o treinador avalia o elenco, treina a equipe, e aí eu acho que o Botafogo pode fazer as contratações pontuais, que é o mesmo que eu acho do Flamengo, que já tem um elenco melhor que o do Botafogo, mas que o Felipe precisa ver como alguns jogadores lidam com a temporada até o Mundial. É o mesmo que eu penso sobre o Palmeiras, que contratou bem quem contratou, mas precisa trazer mais. Então eu acho que o treinador também não precisa, o clube não precisa ficar desesperado indo atrás de jogadores. E eu diria a mesma coisa que para o Fluminense, mas o Fluminense eu não sei se tem dinheiro.
Porque no caso do Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Don Textor tem, se ele quiser investir para potencializar ainda mais a marca E com entrou resultados. dinheiro com as vendas também. Né? É porque ano passado deu prejuízo, então eu não sei como é que ficou essa conta, vamos esperar. Depende do que vai cair fechar. na conta do Lyon. A parte do Lyon. E o Fluminense não tem. Então, eu acho que o Mundial sendo jogado no meio do ano, são 8... Com uma janela antes. São 8 rodadas de Campeonato Brasileiro antes. 8 ou 9. Acho 8 ou 9 8 ou 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. O time que fizer um estadual de preparação bom, conseguir fazer um bom início de brasileiro, essa janela 6 pré-mundial... 6 jogos de Libertadores ali, que é a primeira fase. Geralmente, tem a fase de grupo. a tendência, apesar dos argentinos grandes terem se reforçado, Boca e River, por causa do Mundial, eles estão mais fortes do que no último ano, ainda é muito díspare o potencial dos times brasileiros para os times estrangeiros. Então, a tendência, nem foram sorteados ainda os grupos, é que os brasileiros passem da fase de grupos. Minha rapaziada, não deu nada além do normal. O Botafogo ganhou do Fluminense mais uma vez. Algo que se repete não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta, é a 7ª vez seguida. Então, cara, nada mais do que o normal, é até o esperado, mesmo com... Olha só, a gente ganhou do Fluminense com um time bom, com um time ruim, time titular, com um time reserva, com técnico, sem técnico, com ritmo de jogo, vindo de férias, em crise, campeão, time pipoqueiro, time Rei da América. O Botafogo no Maracanã, no Newton, a gente ganha do Fluminense de qualquer jeito. Só passando para interromper o vídeo de vocês, porque esse linha de passe no ESPN ficou gigantesco. Eu tive que interromper, para senão não falar nunca, né? E só para mostrar a vocês que eu errei por pouco, tá? Falei que seria 1-0 gol de Igor Jesus. Foi 2-1. Mas o primeiro gol dele foi lá. Eu falei, não é possível que eu vou cravar. Não cravei. Mas ganhamos, isso que importa. E sei que isso pode virar um corte, mas meus amigos, se por um acaso a gente ganhar do Flamengo com um time, como eles mesmos dizem, depenado, desmancha a palavra, né? Desmanchado. Se a gente ganhar do Flamengo sem técnico e com o elenco desmanchado, eu não quero nem... Eu vou ficar nojento. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar domingo, que tem muita coisa a acontecer ainda. Gostei do Lobato, gostei do Yarlen, gostei do Halter, cara. Surpreendente, o Halter foi bem no jogo. Então, gostei do Leiria, né? Não inventou moda. Vamos ver o que vai dar. Mas antes de partir para o restante do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros. Nós temos 4 planos. Plano de 3, plano de 5, plano de 15, vários valores diferentes. Cabe em todos os bolsos. E você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um caminhão de vídeos todos os dias. Nós somos o canal que mais posta vídeos sobre Botafogo todos os dias no YouTube. Se pegar do primeiro ao último vídeo do dia, você vai ter aí, cara, muitas horas de vídeo, tá? Então, ajuda a gente aí, que a gente, em retribuição, aumenta cada vez mais a frequência dos conteúdos. Pessoal, vamos pro resto do vídeo e no final do vídeo a gente conversa mais. Que até em alguns jogos possam poupar, como a gente viu na fase de grupos. E aí, tendo uma avaliação boa do que aconteceu, quando chegar no meio do ano, é hora de fazer as contratações pontuais. Eu acho que essa janela, essa paralisação, vai permitir que alguns clubes se recuperem fisicamente, os que têm bons técnicos melhorem taticamente e que façam os ajustes com as negociações, as contratações de jogadores. O Botafogo, por exemplo, precisa de contratações pontuais apenas? Ou está faltando, ou em algumas posições, o Botafogo precisa realmente trazer aquela contratação? O time titular? Para ter o time titular. Lugar, assim, eu acho que o Botafogo perdeu com a saída do Luiz Henrique para a Tour. Pensando grande. É a Libertadores. O foco do Botafogo esquece o estadual. Botafogo é Libertadores, é Copa do Brasil, é Mundial. Até o elenco do Flamengo, nesse momento,
permite ao Flamengo, é um elenco, apesar de ser mata-mata, porque elenco é muito pontos corridos, sim. né? Mas, olhando o elenco do Flamengo, você olha o Flamengo e você acha que o Flamengo é o time que tem mais chances de ganhar campeonatos na temporada. Vamos esperar o que o campo diz, porque a gente também achava isso nas últimas duas. Então, o ano e não passado aconteceu. a gente falava que o elenco do Flamengo era melhor, mas quem faturou foi o Botafogo. Perfeito. Só que a distância entre os dois tinha diminuído muito. Até porque o Botafogo tinha, e talvez seja um trunfo, que eu acho que o Felipe Luiz, essa não é a pauta, mas acho que ele sabe muito bem disso e vai Mas usar esbarra muito bem um pouco isso. porque a gente já está olhando para domingo, né? É que domingo ainda é cedo, mas de qualquer jeito, o Botafogo tinha um elenco que permitia ter um time titular mais coeso. Sim. O Flamengo, muitos jogadores leves, técnicos, mas ali você olhava um segundo volante para um jogo mais difícil, e aí o Léo Ortiz não tinha, era o De La Cruz, fisicamente não estava tão bem, aí bota o Gerson. Contusão, gente. O Botafogo. Cebolinha, Luiz Araújo. E o Botafogo, todo mundo time, de Gar, teve com jogadores confusão. muito fortes fisicamente. Sim. O jogo corpo, era um o jogo avião. brigado e muito técnicos. Esse elenco do Botafogo continua tendo isso. Ainda pode ganhar, ainda é candidato. Eu só acho que se o Botafogo fosse olhar para alguém nesse momento, ele falta para jogar do jeito que jogou ano passado. Então, essa é a referência. Falta um jogador ali. É o meia. Ou você pode trazer um dos jogadores de velocidade por dentro, você vai ter menos articulação, mas a falta transição muito rápida. Por exemplo, você não tem o Júnior Santos, foi um cara super importante do longo da temporada. Mas aí tu falou alternativa, mesmo- tu falou só time titular. Mas o titular, para mim... Só isso. um Mata-mata. time- Pra mim, um time que tem 11 não tem ninguém. Não tem ninguém. Se machuca Ainda mais esse, com a temporada que a gente machuquei tem, dois, né? aquele tomou amarelo, eu tô ferrado. Vamos pegar um exemplo? O adversário do Botafogo domingo ano passado tinha um baita elenco, né? E em dado momento... Mas com 11, cara, assim, com o que se apresenta para clube brasileiro, não dá para jogar. Assim, a gente sempre falou no Brasil, aqui, um negócio que não é uma verdade no futebol, mas a gente vai falando, o povo passa a acreditar. Não, na Europa, eles têm 2 times. É mentira. Aqui os treinadores trabalham com 33 jogadores, 32. Tem time que vai a 35 jogadores. Cara, lá, se você pegar algumas equipes, eles têm 17 caras, 18, muito bons. Depois eles começam a completar com o garoto da base e tal, mas o calendário permite. Aqui, se você não tiver 30, 35, você tem, jogando 8 partidas num mês, cara, Como é que vai cobrir isso? se eu perder um jogador por 4 semanas, você perdeu o jogador por 8 partidas. Sim. 8 partidas, cara, é quase 1/5 do Campeonato Brasileiro. Tem 40, são 38 rodadas, são 1/5, seriam 40 jogos. Sim. Então, cara, você não pode. Você tem que ter uma reposição muito boa para quem quer brigar por títulos. Para quem não tem condição, fica no meio da tabela, fica ali. Mas né, você não acha que esse elenco sofrendo. do Botafogo entra na disputa por títulos, o atual? Este 11? Se não, Esse não é 11 nada. que a gente viu hoje. Com o Arthur. Eu Com sei, o eu entendo Arthur que vai diminui a entrar chance no do que em final. relação ao ano passado, mas eu acho que está na briga. É o seguinte, o cenário muda. Não, isso eu não o cenário perfeito, muda. e nós não temos controle sobre ele. Teve uma, Isso não é discutível. Pouco tempo atrás, era Palmeiras e Flamengo, tá? Os outros estavam Isso. assim, bem abaixo. Agora, o Palmeiras está com dificuldade, o Flamengo está aí com um início mais moderado para reforços, porque a diretoria assumiu, o Caixa não está robusto, mas está se movimentando. O Atlético Mineiro fez uma baita venda no Paulinho, vai tentar formar ali um time Mas diferente. contratou O bem. Corinthians contratou para não cair e não pode se mexer agora, mas tem um time forte. que vai dar mais trabalho do que Sim. deu ano passado. O Santos, vamos ver o que vem aí pela frente. São o Paulo. Neymar. São Paulo tem jogadores cara, o diferentes. cenário é O outro. Inter já com... É outro. Mais Você tempo tem o fora. Grêmio com um outro movimento. Em tese, o nível subiu razoavelmente, não foi nem pouco. Quando eu olho- Não esqueçam do Fortaleza e do Bahia no brasileiro. Então, quando eu olho para um elenco que foi vitorioso, que teve perdas, Vou falar mais do mas Cruzeiro, ele, talvez mesmo Pois é, né? mantido, talvez esse ano não tenha a mesma condução do ano anterior, porque os outros também se mexem. E o mercado, a gente está gastando muita grana, tendo ou não dinheiro. Essa é uma discussão importante, mas não é o caso. Existindo, porque o dinheiro não existe às vezes, Sim. né? Existindo ou não dinheiro, eles estão se mexendo. Então, assim, falando em termos nacionais, talvez seja um brasileiro
bem diferente. Eu digo talvez porque é um brasileiro que vai ser interrompido. Tem clube que larga a mão para ir jogar as Copas, depois retorna. Então a gente só sabe tem um monte de coisa. A gente só tem uma ideia da reta final lá em setembro, outubro. Sim. Infelizmente. Né? Então, talvez o Botafogo consiga. A gente pode dizer, o Botafogo pode melhorar sem Almada e Luiz Henrique? Eu não acredito. Não acredito. Também não acredito. Porque a reposição não é nesse nível. Né, do Luiz Henrique. A não ser que o Arthur consiga arrebentar na posição joga do o que Luiz não jogou Henrique. até hoje. Joga o dobro do Bragantino. E reforçar o que era forte. Corriqueiramente. Já é uma parada dura. Agora, a gente fala muito, o Bena está falando mais de time e o Calçado está falando mais de elenco. Um dos grandes trunfos do Botafogo 2024 e uma das grandes falhas do Botafogo 2023 era essa questão da reposição. Inclusive, nessa questão da pegada física do Botafogo, o Botafogo perdeu aquela pegada em 23. Em 24 teve até o fim, apesar do calendário maluco, que eu chamaria de atípico em qualquer outro país. Aqui, calendário atípico vai ser o dia que a gente tiver um bom. Aí vai ser o calendário atípico. Não mexe com o Calçado. Agora, a grande sacada do Botafogo, pensa no Botafogo 2024, as opções de banco eram os principais jogadores de 2023. Era Adrielson no fim, era Tiquinho, exatamente. era o Eduardo. Saíram muitos jogadores. Tietê. Porque esses caras jogavam. Tietê jogava quando precisava. O Adrielson entrou no final da Libertadores na América. Você perdeu Eduardo isso. Passou um tempo Adrielson, Tietê, Eduardo, Júnior Chiquinho, Santos. Júnior Santos. Você perdeu. Perdeu. Então, não dá para olhar para 11, porque esses caras jogam. Numa final de Libertadores estava lá o Adrielson. Se você não tem um cara no nível dele, talvez complicasse. Então, só que eu não sei qual é a condição do Textor esse ano. Isso. O torcedor do Botafogo tem a seguinte imagem hoje, e ela é real. Chegou um cara aqui com muita grana, montou um belíssimo time, falhou em 2023, 2024 foi campeão. Eu acho que tem. 2025 vai ser melhor? Não sei te dizer. Acho que tem outro ponto. Não sei se ele está buscando isso. Se o projeto é a médio e longo prazo, o entendimento... Veja bem, não é que o Botafogo não tinha que ganhar no passado, não mereceu. Mas o entendimento é que se chegou a uma temporada brilhante com 2 títulos do tamanho de Libertadores brasileiro antes do que se imaginou lá no início. Então, se o seu projeto é a médio e longo prazo, você não tem desespero, você em 2025 não conseguir repor Almada e Luiz Henrique, não conseguir ter 5 opções à altura no banco, está dentro do pacote. Por uma readequação ou por conta da Hold, que colocou muito jogador, você teve que pagar uma conta. E 2025 não é que vai ser um ano de sacrifício, mas talvez você não dispare no Brasileiro, não joga a bola que jogou para fazer 5 gols numa semifinal de Libertadores, seja uma coisa menos, sabe, díspare, como diria. Só tem que explicar para a bancada. E aí é como você se comunica. Eu acho que até agora o Botafogo não se comunicou sobre isso tudo. E também o nível da disputa, o nível da igualdade do futebol brasileiro que vai passar pelo Botafogo pelas perdas que ele teve. Porque se a gente vira o ano Botafogo com o Almada, com o Luiz Henrique, com o Adrielson de opção, com o Tietê de opção, com o Eduardo de opção, com o Tiquinho, a gente vira e fala, o debate parte do Botafogo. Agora não. Então eu acho que talvez a coisa ficar um pouco mais igual não é um problema para o projeto Botafogo, você sabendo se comunicar com a arquibancada. E quando você olha para o primeiro jogo hoje, um clássico, o Fluminense já vinha jogando, com crítico ou não, o trabalho do Mano bem ou mal, você vira e fala, e vai competir até o final do ano, vai ser difícil. Sim. Agora, você vai ganhar tudo? Não dá para falar Quando hoje. se fala de projeto, e vamos lembrar que é uma sociedade anônima, Sim. não é um modelo associativo, a contratação de jogadores pelos valores que foram pagos pelo Almada, pelo Luiz Henrique, e vendo quanto é possível se arrecadar no futebol brasileiro, constantemente contratar esses jogadores, eu acho inviável, tá? Sim. Eu não sou um especialista em negócio, mas acho que não precisa ser para você saber que é inviável. Eu acho que para potencializar o projeto... Básico. Se gastou mais em contratando do que com que você tinha capacidade. Mas, em princípio, você pegou eu concordo. o símbolo, a tradição, a marca e a valorizou demais. Nesse momento, os jogadores gostam, ou boa parte do jogador quer atuar no Botafogo mais do que queria antes. Sem dúvida. Estou falando se é o jogador que mais quer atuar. Estou falando dos profissionais Está no outro do futebol. nível agora. Está no outro A nível. questão do Botafogo é manter um time forte e, principalmente no médio prazo, ter uma base no nível muito alto. Porque o segredo para ganhar dinheiro no futebol brasileiro é ali. Né? O Palmeiras não tem os lucros que tem porque ganhou campeonatos importantes brasileiros ou Libertadores. Deu mais de um bi em base.
É por causa da base. É isso. É porque potencializou a base. E queira ou não, vamos lembrar que o John Textor chega no Botafogo para ganhar, porque gosta de ganhar, mas para ganhar também dinheiro. Dinheiro, claro. Então, se o Botafogo tiver em algum momento um recuo de investimentos, por exemplo, eu acho que a venda do Júnior Santos, quando você olha para o campo, por mais que seja caro o que o Botafogo pagou, olhando a idade do jogador, você também não compra com esse dinheiro que foi pago um jogador que te entrega... Você teve um retorno, pô. O que o Júnior entregou Sim. no ano passado. Mesmo com a lesão e o tempo que ele ficou fora. E um detalhe, um ídolo. Sim. Porque idolatria você não compra, né? Você compra para os modinhas. Para quem gosta de futebol, idolatria exige realizações em campo. Né? Então, Você constrói. eu entendo se o John Textor em algum momento decidir investir menos, se o time continuar competitivo, porém não como foi no último ano, porque ele pegou um time na segunda divisão e transformou o time em campeão brasileiro e da Libertadores. Né? Dando a maior alegria que vários botafoguenses viram em toda a vida. Né? Então, a partir do momento ele mantendo um time competitivo do Botafogo. Acabou, e fomentando a base, que parece que vai fazer, eu acho que o projeto da SAF é esse. Ele pode ganhar dinheiro com com maturação. Ele pode esperar um pouquinho mais, contratar jovens, no caso da América do Sul, base, do que um Luiz Henrique Almada que vem prontos para... Não é um modelo associativo. A gente vai ouvir um pouquinho do Leiria, que é o treinador interino do Botafogo, né? Vamos lá. Primeiramente, enaltecer o grupo de jogadores que nós temos, porque vem trabalhando muito forte, eles vêm se dedicando para retomar, e hoje conseguimos retomar o caminho das vitórias. Me refiro a retomar porque o ano passado foi um ano maravilhoso, um ano muito importante e vitorioso do Botafogo, e fomos recompensados com essa vitória no Clássico hoje, através desse pouco tempo de trabalho. Então planejamos alguns dias de treino e os jogadores fizeram algumas semanas assim muito boas, e com certeza isso foi recompensado no jogo de hoje com uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, a expectativa de todos, eu acredito, e isso nos deixa mais confiantes ainda para o próximo jogo, que é uma decisão, apesar que esse jogo nós tratamos como uma decisão também. Fluminense, nós tínhamos 6 pontos, então essa vitória ela é importante para nos manter firme na briga para a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria perguntar para você a questão, até agora vinha o Botafogo com um time alternativo, alguns jovens, né? E agora tem essa estreia aqui principal, a gente viu o Rafael Lobato começando. A importância desse período para uma avaliação de vocês é a utilização de alguns jovens jogadores também daqui em diante nesse time principal do Botafogo. A nossa base tem ótimos valores, e isso só reforça, né, o nosso trabalho e o que vem sendo produzido até o momento. E a entrada do Lobato hoje, iniciando o jogo, foi em decorrência das boas apresentações dele, justamente do time chamado Alternativo, que iniciou a competição. Isso fez com que ele ganhasse essa minutagem, iniciasse o jogo hoje, pudesse participar diretamente da vitória, porque o lance do primeiro gol foi um movimento bom de ruptura, e a finalização que no rebote o Igor fez o gol, né? E não só ele, como a entrada do Yarley também, que vinha fazendo uma boa competição e participou também diretamente do lance do segundo gol, sofrendo pênalti. Então nós estamos contentes com eles, e obviamente é um momento de ter equilíbrio, de saber que são jovens, que podem passar por momentos de oscilações. A gente tem que conseguir nesse momento dar o suporte para eles, e ao mesmo tempo saber que eles estão amparados por um grupo experiente de jogadores, e que também deram um suporte muito bom para que eles pudessem entrar e ter o desempenho que eles tiveram hoje. Eu imagino também que vocês vão ter muita coisa, né? Física, técnica, taticamente, para evoluir. Foi um primeiro jogo do time principal, mas tinha o Botafogo bem dinâmico, né? O Botafogo criando oportunidades rápido, como é a característica, como foi pelo menos no ano passado, né? Que foi um ano de muito sucesso. Nessa primeira decisão, que é um tempo muito curto na Supercopa com o Flamengo, como é que você enxerga que o Botafogo chega para esse jogo em termos de preparação? Acredito que o que foi visto hoje faz com que a gente chegue muito confiante e muito forte para essa decisão, assim como foram as decisões anteriores que o Botafogo fez, e hoje já nos credencia novamente a chegar muito forte para essa próxima decisão.
O Botafogo, segundo o seu treinador interino, chega forte para a decisão, mas falar chega sem treinador é até uma sacanagem com ele. Ele é o treinador no momento, Claro. né? Sem um treinador efetivado, né? Sem um treinador, aquele que você olha e fala, contratei aqui, que a minha ideia é seguir a temporada com ele. A temporada não é com o Leiria. Então, E a direção está procurando. está procurando. Agora, de novo, qual é a data limite, qual é o prazo de validade para isso? Porque as coisas vão indo. Está atrasado, mas tem um Tá fator atrasado. aí. O seguinte, o time principal estreou hoje. Começou a trabalhar Sim. agora, é isso? Então é o seguinte, a temporada para o Botafogo, claro que trabalhar a pré-temporada, tudo bem, mas aqueles que lá estão muito bem trabalhados e vêm de vitórias na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então não é que você precisa organizar uma equipe completamente nova. Não, você precisa encaixar jogadores naquelas vagas dos principais que saíram, Almada e Luiz Henrique, e fortalecer o banco de reservas, porque saiu muita gente. Só que o Botafogo estava atrasado no processo, porque ele jogou dia 11 de janeiro. Ele jogou, teve que voltar ao Brasil. 11 de dezembro. 11 de janeiro começou o estadual com outro time. Sim. Então agora começa a passar o tempo, porque depois vem Libertadores da América, a cobrança vai ser imensa. Torcedor que está ali, ficou tanto tempo sem ganhar títulos relevantes, também você vai falar para ele, gente, ganhamos 2 aí, agora vocês sossegam, tudo vai ser devagar aqui, Aí vai não. ser mais lento. Não, A pessoa não, fala, pô, mas agora que eu acostumei a ganhar, você vai me vir com esse papo? Não, Isso é né? óbvio. E eu concordo contigo que quanto antes chegar o técnico, melhor. Mas eu vou repetir uma coisa que eu vou falar como um mantra até o Mundial de Clubes. Mantra. Não, o eu Mundial vou- de Clubes é no meio do ano, vai ficar 6 Eu vou meses ficar ouvindo 6 meses isso. repetindo isso. Ah, meu Deus O do céu. time brasileiro que quer fazer uma boa campanha no Mundial de Clubes e não aproveitar o fato de aqui ser meio de temporada, enquanto as equipes do Mundial de Clubes, as principais, vão ter decidido recentemente campeonatos nacionais, se chegarem à final da UEFA Champions League, que é 31 de maio, vão chegar emocionalmente desgastadas, fisicamente desgastadas. O time brasileiro que não se preparar para chegar fisicamente melhor que os europeus, ou não levou o campeonato a sério, ou foi burro. Então, mas- Porque então, mas aí você tá é falando- porque ele enfiou o pé no estadual. Entendeu? E não pode- Você não, vai no perfeito. estadual e esquece. Porque é o seguinte, o marco de É quem uma oportunidade. Quem vai jogar o Mundial, Nem que não seja para ganhar. pegou ali na Botafogo no quadro, vai lá. E o grupo do botou Botafogo é ali a chatinho. estrelinha no dia 14 de junho, quando começa o Mundial. Tudo que está sendo feito agora é para o dia 14, sem ignorar Brasileiro e Libertadores, ok? Perfeito. Estadual é preparação. Para quem vai disputar o Mundial, não tenha dúvida disso, é preparação. Então, o que precisar ser feito tem que ser feito durante o estadual. Por exemplo, uma Esse ano acaba em março. preparação mal feita, como todo início de ano, por causa do estadual, quem embarca na preparação mal feita para encarar o estadual vai pagar a conta no meio do ano. Sim. Paga. Então é o seguinte, para não pagar essa conta e chegar bem fisicamente, bem preparado, você tem que ignorar o que está acontecendo, disputar, mas sem levar para campo as demandas do campeonato, e sim as suas. Sim. Você leva, o que eu preciso fazer para chegar bem em junho? É isso aqui? É isso aqui que eu vou Botafogo fazer. tem- Se der para ganhar, deu. Se não der, Perfeito. O Botafogo, certo. Explique que o Mano vem aí. Vamos. O Botafogo, para mim, ele tem 3 pegadinhas no planejamento. A primeira, esse domingo agora, eu acho que ele pulou, que é não se afobar, porque tem que ter um técnico já para a Supercopa. A segunda é não se afobar, eu acho que já pode ter até a Recopa, que é 20, 27 de fevereiro, pode ter até lá, mas que se chegar dia 15, não contratar qualquer um só para dizer que tem. E a terceira é não achar também que 9 de abril, que é a semana ali da segunda rodada da Libertadores, pode virar prazo, porque o Arthur Jorge chegou na segunda rodada da Libertadores do ano passado, então se chegar na segunda rodada da Libertadores desse ano dá certo também, porque o papo é outro. Então é não se assustar com essas datas, não esticar muito o prazo e ter convicção do que você quer. Eu estou calçado, você tem até 14 de junho ali. Em maio esse trabalho tem que estar andando, em abril já tem que estar acontecendo. Mas não ficar com a corda no pescoço, porque, nossa, perdeu para o Flamengo na Supercopa, tem que ter um técnico semana que vem para dar uma resposta ao torcedor. O Textor, a maneira dele, ele não precisa disso. Às vezes a gente gosta, a gente não gosta, às vezes o torcedor do Botafogo gosta ou não. Então, que se mantenha fiel ao que vem sendo feito, pelo menos de planejamento, não de finanças, de contratação, de pegar dinheiro da holding aqui e ali. Então, para mim, são essas 3 pegadinhas que você não pode exatamente, sabe, morder a isca por conta de pressão por resultado do momento. Então, se mantendo fiel e não deixando de buscar, porque tá passando, ganhou um, ganha domingo do Flamengo, então deixa isso aí. Tô com calma por causa disso. É entender
muito bem como é que entra nessas 3 datas. E como não poderia faltar, teve gol do nosso Savalizo, Savalindo, Savagol, né? Nosso maravilhoso aí, Savarino. O cara que é o homem que nasceu para os jogos grandes. Mete gol em Palmeiras, mete gol em Flamengo, mete gol em Vasco, mete gol em Atlético Mineiro, mete gol em... Cara, em todo mundo, você pode... Em Penharol, mete gol em... O jogo é grande, meu irmão. Saiba que terá gol de Savarino. Mete gol em Internacional, mete gol em São Paulo, né? O cara é predestinado. Então o nosso Savagol garantiu ali a vitória com o gol de pênalti que o Yarlen sofreu, né? Os 2 gols tiveram participações da molecada, né? O Lobato chutou ali nosso primeiro gol, e chutou, gerou rebote e o gol do Igor Jesus. E o segundo gol foi um pênalti em cima do Yarlen, que quem bateu foi o Savarino. Então a molecada que foi ali escolhida a dedo, quem entraria e tal, dos poucos, vamos dizer assim, que entraram, que não eram do elenco do ano passado, principal, o Lobato e o Yarlen entraram, um titular e um no segundo tempo. Ambos jogaram bola, tá? Jogaram bem, gostei. Então, cara, Botafogo dando um fio de esperança. Os caras entraram voando, tá? Não parecia que estavam de férias. Achei surpreendente. Eu estava esperando menos, tá? Eu estava ali com uma expectativa, a cobrança bem lá embaixo. E os caras me surpreenderam. Eu estava praticamente tratando como uma zebraça a gente ganhar do Flamengo na final da Supercopa. Hoje eu vejo que vai ter jogo. O Flamengo, na minha visão, ainda tem mais opções no banco. Tem um técnico melhor, né? Então, pode ser. Terá mais torcida no estádio, né? Mas vai ser um jogo pegado. Vai ser um jogo disputado. Tem jogo, tá? Tem jogo. O Botafogo vai pra cima dos caras. E é aquilo, pessoal. Se ganhar, ótimo. Vamos zoar muito esses caras. Se perder, dane-se. É um campeonatinho de abertura de temporada, né? Vale uma taça, mas se perder, nada tá perdido. Nada tá, mal feito. Nada está prejudicado. O ano começou e vamos pra dentro. Mas gostei do que eu vi. Esperava muito menos, tá? Esperava um time arrastado em campo. Um time bagunçado em campo. E não foi isso que eu vi. Gostei. Então, vocês gostaram? O que vocês acharam do jogo? Quais foram os destaques do jogo pra vocês? Pro Fluminense, o destaque do jogo, como sempre, é o imortal Fábio, né? É impressionante. Porra, cara, se o Fábio tivesse no Botafogo, se a gente tivesse o Fábio no Botafogo, o Botafogo era campeão de tudo. Que é impressionante o que o Fábio faz. No time horroroso do Fluminense, ele faz isso, imagina um time bom. O Fábio é um monstro, cara, absurdo. Todo jogo com o Botafogo, com o Fluminense, nesses últimos 7 jogos de supremacia do Botafogo, não foram 7 goleadas porque o Fábio não deixou. Ele é impressionante, cara. Impressionante. O melhor do Fluminense foi o Fábio. Do Botafogo, os melhores. Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito do Savarino hoje. O Igor Jesus, não por causa dos gols, por causa do jogo. O Matheus Martins, ele pecou muito na questão de prender a bola, né? E não ele levantar a cabeça, cara. Várias vezes o Igor Jesus estava sozinho, o Igor Jesus ou o Savarino, em condição de receber o passe, em condição legal, ele não viu porque estava com a cabeça baixa. Isso é lógico, é uma diferença que a gente vai sentir. A gente vai sentir durante um tempo essa diferença, porque o Almada era o cara de pensar o jogo. O Matheus Martins é o cara da correria, o cara do drible. Então é outro tipo de futebol. Então a gente vai sentir a falta do cerebral Almada. Não pela qualidade, mas pela característica do Almada. Mas é normal, ócio do ofício. Nada que a gente não esperasse. E eu gostei muito também do Matheus Ponte, cara. O Matheus Ponte fez uma ótima partida. O Lobato é chovendo molhado. Para um moleque que, entrou, vamos dizer assim, entre aspas, na fogueira, né? Um clássico e tal, como titular, com o time principal. Mostrou que as atuações ruins que ele teve no time sub-23 está muito mais ligada ao entorno dele, assim como o Yarlen, ao entorno ruim que influenciava ele negativamente do que a ele. Ele, com o time principal, jogou muita bola, né? E eu falava, o Yarlen também é bola. Ele sofreu pênalti e tal, atrapalhou e perturbou a defesa do Fluminense. É um bom jogador. Gostei do que eu vi. Tô esperançoso para domingo. Renovar as esperanças depois desse jogo. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos sempre que pingar
algum conteúdo aqui no nosso Notícia do Fogão. Área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, 15 reais, vários valores. Tem valores mais caros também para quem mora lá fora, ganha em dólar, em euro, em libra, quer ajudar com mais porque a conversão fica baratinho para eles, ajuda com mais. Tem planos mais caros. Então, tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Você ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui e manter fazendo um serviço de qualidade com quantidade. É qualidade e quantidade. Aqui é o canal que mais posta conteúdos sobre Botafogo por dia. Se pegar o número de horas, somando todos os vídeos, a minutagem e ver quantas horas tem, são muitas e muitas horas de conteúdo por dia. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.